Boa tarde. O que mudou em sua rotina depois da pandemia? Muitas coisas mudaram. Por quê? Antes eu saía sem máscara. Hoje não pode sair sem a máscara. Tem que usar álcool em gel constante. Higienização de tudo que você compra, seja alimento, seja roupa, tudo tem que ser higienizado. Aumentou mais os cuidados com a higiene dentro de casa, como fora também, num todo. Então a nossa vida mudou muito, muito mesmo. Às vezes a gente esquece que tem que usar máscara, sai, tem que voltar para pegar a máscara, porque a gente ainda não acostumou com essa rotina e eu acho que a gente nunca vai acostumar com essa rotina, né? Que o que é mesmo, a gente quer ser livre e é tipo assim, como tirou um pouco a nossa liberdade. E é isso, e mudou nisso mesmo. Agora vamos para a segunda pergunta. Como você se sente com o distanciamento social? Eu me sinto mal, porque às vezes, depois que abriu tudo, muitas vezes a gente está num lugar, as pessoas se aproximam da gente. Se uma pessoa tosse, espirra, a gente já fica meio que constrangido, ou a gente mesmo, se a gente espirrar, as pessoas já olham pra gente, se a gente tosse, as pessoas já ficam olhando, já se afasta, tem um pouco de receio. E isso antes a gente não tinha, a gente não se preocupava com esse tipo de coisa, a gente podia abraçar, a gente não pode mais dar um abraço, a gente fica antes a gente ficava numa fila, não tinha problema de ficar perto um do outro, a gente se encontrava com uma pessoa que a gente não via há bastante tempo, a gente podia dar um abraço, sem medo de nada. Hoje a gente não pode mais fazer isso, e se às vezes por um impulso a gente dá um abraço, depois a gente até que recua, porque a gente fica preocupado, será se eu tô com a Covid, ou será que a pessoa que eu abracei tá, e fica toda essa preocupação. Então isso para mim é muito ruim. Agora vamos para a terceira pergunta. O que você aprendeu com a pandemia? Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei assim, com o próximo, sempre, porque essa é a minha essência e sempre passei isso também para as minhas filhas. Mas a gente sempre aprende alguma coisa e sempre das coisas ruins eu gosto de aprender algo de bom, de ser uma pessoa melhor, de compreender mais o meu próximo. E tudo que eu gostaria que as pessoas, a maioria, tivesse tido esse aprendizado. Mas só que depois de tudo isso, ou ainda a gente está no meio ainda de uma pandemia, o que a gente vê não é isso em muitas pessoas, entendeu? De pensar mais no próximo, no ser humano, ser uma pessoa melhor. Então eu peço muito a Deus para ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma mãe mais presente, porque isso me ensinou muito, porque muitas pessoas se foram, pessoas da minha família ficaram doentes, ficaram em muitos dias entubados, internados, e eu sofri muito com isso. Até hoje tem pessoas minhas da minha família que estão doentes, que estão pegando Covid. Então a minha pessoa, eu fico refletindo muito sobre isso, que a gente hoje está com saúde, amanhã a gente não pode não estar. Eu sei que tem vários outros tipos de doença, mas eu fico preocupada com quem está, né, doente, com quem estava doente, com quem está. Essa é a minha preocupação. E tento a cada dia ser uma pessoa melhor, aprendendo com toda essa onda, com toda essa dificuldade que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, da Covid, de tudo. Foi uma mudança muito radical, uma mudança de uma hora para outra. Então foi uma coisa assim muito difícil. Até hoje a gente também não pôde se adaptar e eu creio que a gente também não vai se adaptar. Mas é isso aí, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Eu tirei das coisas ruins coisas boas também. Agora vamos para a quarta pergunta. Com a pandemia, sente saudade de alguém?
sim, muita, da minha mãe, do meu pai, que mora longe, né? Apesar de já ter ido ver eles esse ano, mesmo na pandemia eu fui ver eles, mas é uma saudade tão grande, é uma saudade que muitas das vezes eu não consigo controlar a minha saudade. É muita saudade. Eu sinto muita, muita, muita mesmo saudade dos meus pais, como eu nunca senti na minha vida. Só quem sabe o que eu sinto sou eu, porque muitas das vezes não falo nem para as minhas filhas, nem para o meu esposo, a saudade que eu sinto dos meus pais. E essas são as pessoas que eu sinto muita saudade, muita falta. De pensar que eles estão longe e no meio da doença a gente também não pode estar indo lá. E essas são as pessoas que eu sinto muita saudade, são os meus pais. Vamos para a quinta pergunta. Como foi a sua reação no início do ano ao saber que tudo iria fechar? Me senti muito mal. Senti mal também por a minha igreja fechar, porque sou evangélica. Amo a minha igreja, não vivo sem a minha igreja, amo. E a minha igreja fechou, então isso me deixou muito angustiada, muito agoniada. E só mais isso, porque eu sou uma pessoa também que só gosto mesmo de ir para a igreja. E de não poder ir na casa de um irmão, de um parente meu, né? Apesar de eu não gostar muito de sair, mas ver só em você saber que você não podia sair, isso já me entristecia, mesmo que eu não goste de sair. Mas só em pensar que estava tudo fechado, que de não poder levar a minha filha para um parque, de não poder ir no clube, que eu sempre ia com a minha pequena, e com minhas outras filhas também, meu esposo, a gente ia. Então isso me deixou muito triste e até hoje me deixa, porque ainda estamos no meio de uma pandemia e quem pensa ainda não é hora de passear tanto. Então, mesmo estando as coisas abertas, funcionando, isso ainda me deixa muito restrita ainda e eu fico muito triste com tudo isso. Mesmo agora as pessoas achando que a pandemia acabou, Isso, ela ainda não acabou. Ainda não acabou e eu me preocupo com isso. Então, tem muitos lugares que eu não gosto de ir e quando eu vou, eu gosto de sair muito rápido. Eu não gosto de ficar, e principalmente quando eu tô com a minha filha menor, que é a minha Beatriz, que eu amo de paixão. Então foi isso, nossa entrevista acabou. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço.